People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Hoje temos o prazer de receber para uma conversa muito especial sobre planejamento e dimensionamento de estrutura e equipamentos em unidades de cirurgia ambulatorial, Manuel Coelho e Bernardo Penido. Nosso primeiro convidado, Manuel Coelho, possui mais de 25 anos de experiência nas áreas de estratégia de negócios e marketing em diversos segmentos de mercado. Desenvolveu sua carreira, sobretudo, atuando em empresas multinacionais, tendo a oportunidade de atuar em vários países da Europa, América Latina, Ásia e América do Norte. Atualmente atua como head da divisão de Enterprise Services na Siemens Healthineers e é coordenador do Comitê de Tecnologia e Inovação da ABMed. Manuel é engenheiro de produção, professor nos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas, além de ser doutorando na área de inteligência artificial aplicada à radiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também conosco hoje temos Bernardo Penido, administrador de empresas de formação, com MBA em gestão empresarial pela FGV. Atua no segmento de healthcare há mais de 20 anos, onde adquiriu experiência em grandes empresas multinacionais, atuando em equipes de venda e marketing de produto nos segmentos de devices e equipamentos de grande porte. Atualmente atuando como gerente de produto no segmento de terapias avançadas na Siemens Healthineers, onde também tem ponto focal para o segmento de cirurgia dentro da companhia. E na nossa bancada hoje, conosco temos também Fabrício Galvão, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial para o biênio 2024-2026, delegado brasileiro da International Association for Ambulatory Surgery, a IAS, CEO da Excelência Hospital Dia em Ribeirão Preto e investidor em negócios da área de saúde. Fabrício Galvão é mestre em comunicação e professor convidado da pós-graduação de Gestão em Saúde da FATESA. E temos conosco também Newton Quadros, que é vice-presidente de Gestão e Mercado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, administrador de empresas, especialista em qualidade hospitalar, professor de graduação e pós-graduação em administração hospitalar, e atualmente superintendente do Hospital Regional de São José dos Campos. Newton Quadros é coautor e organizador do livro Hospital Dia, um modelo sustentável. Eu sou Fábio Soares, mestre em cirurgia e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, a Sobracan, e é um prazer ter todos vocês conosco essa manhã, essa tarde, essa noite, dependendo do horário que vocês nos assistem. E eu gostaria de começar passando a bola para os nossos convidados e trazendo como primeira pergunta quais são os principais fatores a serem considerados ao dimensionar e selecionar equipamentos para unidades de cirurgia ambulatorial, levando em conta a variedade de especialidades médicas que podem operar nesses ambientes. Bom, Fábio, eu queria, em primeiro lugar, também agradecer o convite e também cumprimentar os colegas que estão hoje aqui, né, nesse nosso evento. Basicamente, Fábio, eu acho que assim, o grande segredo, né, quando você começa a investir ou a empreender, seja ela qual for a forma como você pretende conduzir, é sempre uma noção muito clara do tamanho de mercado que você vai acessar, né, e o mercado que você vai acessar, ele está diretamente ligado à informação que você vai receber, como que eu tenho, que tipo de especialidade eu tenho para explorar nesse determinado segmento, né, então, se a gente fala, por exemplo, do interior de São Paulo, ou se a gente fala do interior do Brasil, a gente sabe que é uma determinada característica. Se a gente vai para as grandes metrópoles, também tem uma característica bastante diferente, né? Então, por exemplo, se eu tenho áreas específicas, eu tenho ali os hospitais de olhos, ou eu tenho ali, como você mesmo comentou, né, na parte de cirurgia oftalmológica, né? Então, eu acho que o principal ponto de planejamento, e eu acho que é onde tudo deve nascer, é qual que é o mercado que você pretende acessar. E em cima do mercado que você pretende acessar, e eu acho que aí está a segunda grande derivada que a gente tem, né? E aí a partir daí que você vai formar a tua equipe, caso você ainda não tenha,
né? É como é que trabalha-se o reembolso desse mercado que vai acessar. Sabe que o mercado da saúde, ele é extremamente vinculado, né? Não só ao aspecto clínico, né? O que que você vai poder oferecer para o mercado, mas efetivamente como é que vai ser o reembolso do serviço que você vai prestar, né? Então, de repente, ainda mais no mundo que a gente percebe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Consolidação de mercado, você vê grandes grupos atuando em diversos nichos, será que eu posso ter mercado, ou seja, eu tenho uma demanda de paciente importante, só que naquela determinada região eu já tenho um grande grupo se manifestando ou presente naquele lugar. Então, por mais que você tenha mercado, você já vai enfrentar uma competição muito forte. Então, Fábio, apesar de eu só quis dar um passo atrás em termos de planejamento, que é a importância de se enxergar o mercado. Tendo o mercado e o reembolso bem estruturado, pelo menos, como que você vai se relacionar com a fonte pagadora, e aqui eu estou falando de fonte pagadora no sentido mais amplo possível, porque o SUS não deixa de ser uma fonte pagadora também, né? Uma vez isso daí mapeado, aí efetivamente o que que você vai oferecer de serviços e para qual população-alvo. E essa é a grande combinação que vai te levar ao planejamento. Eu posso, de repente, e aí o Bernardo, como grande especialista, vai ajudar no transcorrer da conversa aqui, né, Bernardo? Que tipo de equipamento que eu vou usar nesse planejamento, ele está intimamente ligado ao mercado que você pretende endereçar. Então, acho que esse é o primeiro grande convite, né? Quem pretende seguir nessa seara tem que realmente abrir os olhos, sair um pouco do que conhece do aspecto técnico e enxergar, ver se tem mercado para receber essa técnica toda que você domina. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado também Bacana. pela presença e até complementando um pouquinho o que o Manuel disse, eu acho que a parte de conversar, né, de planejar, de tentar entender como que vai ser o serviço, e principalmente não o serviço no curto e médio prazo, né, a longo prazo, o que que você espera desse serviço? Qual o potencial desse serviço? Porque isso tudo vai influenciar no tipo de equipamento e influenciando no tipo de equipamento, você consegue entender também qual a estrutura física que você precisa para isso, né? Se você está pensando num centro um pouco menor, com equipamentos de potência um pouco menor, você tem uma exigência. Se você está pensando talvez em colocar equipamentos de um porte maior para potencialmente atingir outros tipos de procedimento, você já tem que pensar logo no início, né? Então, qual que vai ser a estrutura física mesmo, né? Que eu vou buscar nesse primeiro momento. Então, eu acho que a palavra de ordem nesse momento é ter bastante conversa e planejamento. Acho que seguindo nesse caminho, a chance de sucesso é muito maior. Perfeito. Tudo legal. Eu queria convidar Newton e Fabrício agora para complementar do ponto de vista do cliente, né? Então, Newton, você que estabeleceu aí, ou seja, algumas unidades de cirurgia ambulatorial de êxito aí pelo Brasil inteiro, várias regiões do país, e o Fabrício, que hoje faz a gestão de uma também importante aí em Ribeirão Preto. Vocês, do ponto de vista do cliente, né, o que que vocês esperam de um fornecedor como um apoio, né, para esse planejamento e para esse dimensionamento e a importância, né, de encontrar um dimensionamento correto na fase de planejamento? Eu, em primeiro lugar, agradeço aí a participação do Manuel e do Bernardo, a liderança de todo esse projeto do Fábio Soares, do Fabrício Galvão, e eu quero aproveitar aqui essa presença, as presenças ilustres, né, de executivos de uma grande multinacional e fazer uma abordagem e ouvi-los também. Perfeito. Novos tempos, novos desafios, novo posicionamento. Muitas vezes a indústria ela fica passiva ao mercado, algumas vezes a indústria influencia o mercado. Nós vivemos hoje um problema crônico de difícil solução no sistema privado de saúde, que foi concebido com parâmetros, critérios que hoje fica muito claro que não são muito sustentáveis. E a tendência é nós termos o aumento da demanda, seja pelo envelhecimento, seja pelo próprio avanço da tecnologia. Por outro lado, nós temos o setor público, com filas cirúrgicas,
E nós olhamos o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, de muitos países da Europa, com uma estrutura muito hospitalocêntrica. Perfeito. Quando nós comentamos sobre a cirurgia ambulatorial, nós não estamos falando aqui de pequenos procedimentos e apenas de UCAs relacionadas a especialidades. A oftalmologia, por exemplo, sai muito na frente. Então, eu gostaria de entender como a Siemens, nessa visão global, olha para o Brasil com um papel diferente, e se há esse papel diferente, que é o papel influenciador para que o sistema de saúde, seja público ou privado, possa ter condições de sustentabilidade. E no caso específico da cirurgia ambulatorial, que não é a solução, a cirurgia é um componente que pode ajudar a reduzir custos. Quando nós olhamos a cirurgia no pequeno, no médio e no grande porte, nós podemos dar ao mercado opções mais baratas. Mas o mercado de saúde, que é conservador, se não tiver o apoio político do governo federal, dos governos estaduais, e se não tiver apoio também estratégico, comercial, seja qual for o âmbito e o cenário da indústria, ele vai se movimentar com muita lentidão na busca de soluções. Então, como a Siemens entende o seu papel como uma empresa global e a sua participação para influenciar nesse cenário de saúde no Brasil. Bernardo, me permite, eu começo e depois, se você quiser Claro, complementar. fica à vontade, Manu. Danilton, obrigado pela pergunta, né? Porque o que a gente tem percebido, e isso daí não é só aqui no Brasil, né? Mas globalmente, a indústria, ela sempre exerceu um protagonismo muito forte dentro da área da saúde, exatamente porque ela permite que você tenha métodos cada vez mais resolutivos e você consiga desenvolver. A tecnologia, ela é uma grande aliada, né, na cura do paciente. Só que isso daí também tem uma reflexão que eu acho super interessante, e é uma das coisas que a gente mais faz, especificamente, né, dentro da Siemens, como é que a Siemens consegue ser um participante da cadeia de valor da saúde em que ela não seja apenas um vendor, que ela não seja apenas um fornecedor. E passa necessariamente, Newton, porque quando você me fala da sustentabilidade do setor, a gente não pode abrir mão de falar o seguinte, a sustentabilidade principalmente a financeira do setor. Né? Então, o que acontece? Eu, como provedor, e aí estou super de acordo contigo, independente de eu ser um hospital de grande porte, uma clínica de pequeno porte, literalmente ele está no meio da pressão, porque eu tenho, de um lado, as fontes pagadoras cada vez reduzindo mais o reembolso, e do outro lado eu tenho uma indústria, ou a tecnologia, cada vez mais cara, para que a gente possa ter os benefícios. E aí, quem é que fica no meio? É exatamente o prestador. E detalhe, quem está no meio do prestador é o paciente, que coitado não tem nada a ver com a história. E é ele que acaba sofrendo exatamente essa pressão toda que existe, né? A única forma da indústria ela poder mudar o seu posicionamento, primeiro ela entender o seu papel dentro da cadeia como um todo, de que ela não pode ser só um fornecedor. Esse que eu acho que é o primeiro grande ponto. O que a gente tem feito na Siemens? Existem os modelos, Newton, e super obrigado pelo espaço, porque acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? O modelo tradicional mais antigo que tem do modelo de remuneração, estou olhando da indústria para o mercado, né? É um modelo em que eu faço a venda e eu tenho um contrato de manutenção por 10, 15, 20 anos que seja. Depois de um determinado tempo, né, em que os investimentos eles passaram a ser muito mais limitados, exatamente pela própria disponibilidade de caixa, e em paralelo com o crescente aumento dos valores desses equipamentos. Então, a gente está falando de equipamentos que podem chegar a $1 milhão. Então, como que a indústria começou a trabalhar nisso? Ela saiu desse modelo em que você tinha que fazer o pagamento em cash ou o investimento em cash e tratar o OPEX só no contrato de manutenção, mas sim através do aluguel desse equipamento ou de um leasing desse equipamento para que você pudesse ter amortizado esse investimento inicial, preservasse a sua situação de caixa, que é fundamental, de repente, quando eu estou falando da implantação de um centro cirúrgico ambulatorial,
Eu não tenho só o equipamento, eu tenho a construção, eu tenho finalização, eu tenho contratação de... Então, assim, tem muita gente disputando a carteira daquele grupo que está querendo investir. Então, uma das formas que a indústria encontrou qual é? Como que eu consigo suavizar que o investimento da máquina mais o contrato de manutenção, e aí, perdão, se tiver algum contador nesse nosso evento aqui, perdão, eu vou falar algo que não é correto entre CAPEX e OPEX, mas se eu conseguir transformar esse grande investimento à vista que eu faria em pequenas parcelas mensais, que somadas ao contrato de manutenção me preserve o caixa, esse seria um segundo modelo, né? Não deixa de ser pagamento fixo. Aonde que está a grande mudança que nós já temos implementado não só externamente, mas também no Brasil, é o modelo em que o pagamento é por uso. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha junto com o cliente no estabelecimento de um piso mínimo, né, num volume mínimo, só que, à medida que e aí, viu, Fábio, começa a ser o link, porque a gente vai falar de consultoria daqui a pouco. À medida que eu consigo, de alguma forma, Newton, te ajudar a ter mais pacientes, assim mesmo, e você passa esse limite mínimo, esse piso mínimo, a gente começa a dividir o risco. Não só o risco, mas também o benefício. Manuel, onde você está falando que você está dividindo o risco? A parcela que eu te cobro em cima do piso mínimo, ela é muitas vezes inferior ao que você pagaria de um aluguel. Porque no aluguel eu estou super tranquilo, eu já te vendi a máquina, inclusive talvez até para um banco. Ou seja, eu estou no meu porto seguro, né? Agora, a partir do momento que eu estou junto contigo e a gente está lutando para aumentar o número de pacientes, é uma forma que a indústria está encontrando de participar mais do negócio. Não ser só um mero espectador, mas sim um participante mais ativo. Em alguns casos, o que que a gente encontra, né? Se você, poxa vida, mas eu não quero dividir o volume de pacientes, então vamos para a performance. Então a gente estabelece com o Fabrício, por exemplo. Fabrício, a gente olha a clínica, a gente olha a tua empresa e fala o seguinte: quais são os indicadores que mais são importantes para você? Desde que a gente possa influenciar. Então, é o tempo de troca de paciente? É o tempo total de permanência do paciente dentro da instituição? Então tá, então a gente vai colocar que a remuneração da Siemens ela varia em função do atingimento ou não dessas metas. Um outro modelo que também traz mais próximo, né, dessa realidade e que está ligado, por exemplo, à disponibilidade de máquina. Porque, de novo, eu tenho no máximo uma penalização caso eu não cumpra os 95% de disponibilidade de máquina. Mas por que que a gente não luta para ter 98? E aí, se eu não atinjo os 98, você deduz do da minha remuneração mensal. Mas se você passa desses 98, aí a gente também divide o benefício, que é você ter uma máquina com disponibilidade de proximamente de 99%. Então, Newton, não sei, eu procurei dar uma resposta um pouco mais ampla, meio genérica, mas dizendo que assim, a única forma de mudar é a indústria tendo consciência do papel que ela tem, principalmente em apoiar os prestadores de serviço a como conviver de uma maneira mais tranquila, se é que a gente pode dizer assim na área da saúde, né? Conviver um pouco mais tranquilo nesse mundo que sofre pressões dos dois lados. Tá bom, Newton? E até complementando também, Newton, nesse contexto, buscando novos mercados também, né? Buscando novas parcerias, tentando entrar no mercado de uma maneira diferente. Eu acho até que esse evento que nós estamos fazendo aqui, ele é o reflexo disso. Exato. A Siemens busca entender um pouco melhor esse mercado da cirurgia ambulatorial e buscou, através da parceria com a Sobracan, entender e estar mais inserida nesse contexto. E dessa maneira, entendendo um pouco mais, estando um pouco mais inserida nesse mercado, a gente entende que a gente abrange um mercado que antes possivelmente a gente não atenderia. E de alguma maneira a gente consegue ver o benefício mútuo, né? Como que uma empresa do porte da Siemens consegue influenciar o mercado, ajudar o mercado, influenciar o mercado, e como que a gente pode ser ajudado pela Sobracan, pelo conhecimento e por toda a estrutura que tem em torno desse mercado, que a gente tem visto que é um mercado pujante, principalmente fora do Brasil, e no Brasil já vem tendo uns níveis cada vez maiores, a gente vem sentindo que
existe uma demanda realmente por informações, uma demanda por equipamentos para pequenos centros de cirurgia ambulatorial. A gente vê grandes redes falando já em cirurgia ambulatorial e tentando entender como que a Siemens consegue entrar nesse contexto também. Então, eu acho que nesse sentido, a gente começa a trabalhar de uma maneira mais ativa nesse mercado. Eu acho que faria sentido. Me permite só um comentário, Newton, em cima exatamente da fala do Bernardo, que eu acho que o ponto interessante, né, quando você começa a olhar tendências, né, a grande pressão que o mundo hoje sofre, que a gente começou na conversa aqui, né, Newton, falando contigo agora, é a sustentabilidade financeira, né? Então, assim, a redução de desperdício, que eu acho que esse daí é o grande ponto, né? E também na otimização das estruturas, né? Então, poxa vida, será que faz sentido eu fazer uma cirurgia de pequeno porte num centro cirúrgico que eu tenho 10 salas para trabalhar cirurgias de grande porte? E agora a gente tem que falar, né? Eu ouvi um dia desses uma frase que eu achei muito interessante, né? A saúde não tem preço, mas ela custa. Né? Então, eu achei fantástico esse comentário, né? E como é que eu consigo otimizar isso tudo? Então, a tendência global que a gente tem visto é a deshospitalização de alguns procedimentos, exatamente para levá-los para estruturas que sejam menos custosas, logicamente, aqui levando em consideração todos os cuidados clínicos, né? Respeitando as condições clínicas do paciente, não é simplesmente deslocar para um elemento externo, mas é essa grande tendência que a gente está vendo. E aí, volta no que você falou, Newton, que eu acho super interessante o termo do modelo hospitalocêntrico, né? Então, assim, eu tenho que, eu sempre falo, né, associando com Copérnico, quando fala do sistema solar, né, quanto mais perto do Sol, mais quente. Então, quanto mais perto do hospital, mais caro, né? Então, assim, o quanto que você consegue deslocar na órbita, e aí você consegue ter estruturas que são muito menos custosas. E aí, eu acho que é o grande link, né, da Sobracan, olhando esse mundo de cirurgia ambulatorial, que a tendência realmente é crescer, porque existem algumas atividades que não tem mais o porquê estar nos grandes hospitais, né? Então, era só para complementar um pouquinho o que o Bernardo falou. Muito grato pelas observações, e apenas antes de passar para o Fabrício, independente do nosso prazo de vida, muitos pesquisadores da teoria econômica falam sobre o processo de exaustão. E nós usamos muito o modelo da produção, mas vivemos em uma esfera com recursos limitados, né? Exato. Algumas vezes é importante a gente olhar a floresta, não só a árvore, e me preocupa muito essa visão de produção, e talvez novos modelos até mais avançados para que a linha econômica financeira da indústria não seja apenas a venda do produto, mas Perfeito. talvez passe para a venda de um serviço continuado dentro de um sistema que precisa sobreviver e aí precisa ter uma sustentabilidade financeira. Não é fácil operacionalizar isto, mas isso é vital para que a gente consiga ter uma sustentabilidade humana, social, de longo prazo. Então, só para concluir essa Perfeito, né? é muito importante que a indústria, né, que tem uma força econômica, até olhando o seu próprio futuro, né, e dentro dessa ótica de eu produzo, vendo, recebo, tenho o meu EBITDA e passo o problema para depois. Mas é esse depois, esse sistema que vai retroalimentar. Exatamente. Né? E essa retroalimentação, ela tende a ter um processo de exaustão. Então, nós seremos obrigados a pensar em novos modelos estratégicos empresariais com base em sustentabilidade econômica de longo prazo, Perfeito. tá? Para que a gente consiga criar um sistema que seja sustentável financeira e economicamente no longo prazo, né? Porque a gente vê em outros setores econômicos alguns avanços. Você citou aí a inteligência artificial. Exato. Aí nós temos o learning machine, nós temos o processo de automação, nós temos várias estratégias que a tecnologia nos traz para reduzir processos, mas eu acho que precisamos ter uma visão empresarial mais avançada dentro da ótica de olhar
o macrosistema como um todo. Então, eu acho Perfeito. que esse é um tema aí para até um webinar específico. Oh, esse vai ser bom, esse vai ser Fabrício. legal mesmo. Legal. Excelente, pessoal, muito bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a presença de todos, especialmente o pessoal da Siemens que está conosco, agradecer também a compreensão e a visão de futuro, né, e de presente também da Siemens em relação à cirurgia ambulatorial, por tudo que já foi falado nesse webinar, né, do começo até agora, e obviamente pelo apoio da Siemens a essa bandeira, digamos assim, levantada pela Sobracan, nesse caminho do fortalecimento da cirurgia ambulatorial, e nós acreditamos muito nessa tese também, de que todas essas questões relacionadas à deshospitalização, a custo-efetividade, a uma maior acessibilidade aos serviços de saúde, ela passa necessariamente pela mudança, por esse shift da hospitalocentricidade, se é que essa palavra existe. Não, mas ficou boa. Ficou bonita, Você né? conseguiu falar sem errar, né? Então, eu não consigo, Eu eu já nem treinei tento. Tá? bastante antes, eu fiquei meia hora treinando antes da gente entrar aqui online, e talvez eu não consiga repetir, então não vou me arriscar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que quando a gente fala de todos os temas centrais que nós abordamos até agora, tanto da questão custo-efetividade, quanto da questão da adesão à cirurgia ambulatorial e a retirada do paciente vamos colocar assim, mas talvez não seja tão correto, porque a gente já vê que a alta complexidade também é ambulatorial hoje, né? E a gente tem o hábito de falar a média e a baixa, a média e a baixa. Não, a alta, a média, a baixa complexidade, dependendo das condições gerais, como o Manuel bem colocava, que permitam com que esse paciente seja atendido de forma segura, com uma resolução da sua patologia, enfermidade, de uma maneira igual ou melhor do que dentro de um hospital geral, é um candidato muito adequado a migrar desse ambiente mais caro, que compartilha custos de uma série, como você falou, de um centro cirúrgico ambulatorial, um centro cirúrgico geral, com 10 salas, com robô, com um monte de coisa que, de repente, não se aplicam àquele caso, só que aquele custo está compartilhado. Então, a custo-efetividade que a gente tanto busca, e que vocês colocaram muito bem o papel da indústria se envolvendo não apenas como um vendedor de produtos, mas como um provedor de soluções, de serviços, compartilhando o risco, entrando no game junto com o investidor, junto com os médicos, para analisar os cenários, para potencializar a utilização daqueles recursos que não são baratos, mas fornecer isso, né, nessa migração aí que, como você falou, os contadores não gostam, né, trazer CAPEX para OPEX, diluir isso, e isso é muito funcional, porque no fim do dia você tem a última linha, e essa última linha tem que estar positiva, senão a conta não fecha. Não fecha para todos os envolvidos, não fecha para todos os players, não fecha para a fonte pagadora, não fecha para o investidor, não fecha para os prestadores. Então, quando você traz para dentro desse ecossistema um ambiente propício para você melhorar essa linha para todos, e não somente para um às custas do outro, né? Isso facilita muito esse processo. A gente ainda, acredito que está num processo no Brasil inicial, que vai ser percebido, vai ser adotado. Isso, a prova do que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui é uma prova disso, e ele vai ganhar tração, porque a solução desses problemas mencionados pelo Newton e detectados por todos, ela passa pela deshospitalização. E não significa que nós somos inimigos do hospital geral, que o hospital geral vai acabar pelo contrário. A ocupação do hospital geral, ela vai ser muito mais determinada por aqueles procedimentos que são lucrativos e que fazem a última linha deles também ficar no azul. Exatamente. Então, esse é o ponto interessante de toda essa história, e eu acho que aí, para finalizar e deixar vocês falarem, que o objetivo é esse, o que falta é sentarmos todos na mesa de discussão. É muito fragmentado hoje. Se fala 20, 30 anos, a saúde não vai aguentar, a inflação médica, o aumento dos custos, e precisamos de soluções novas, o fee for service, e não sei o quê. E a gente vê que é um grande setor econômico que não mudou nos últimos 50 anos, talvez mais.
como outros mudaram em termos de tecnologia. Então, você pega aí várias indústrias, né? Transportes, entretenimento, mídia, telefonia, bancos, setor financeiro, isso tudo teve várias mudanças dentro desse cenário, e a saúde ainda me parece que, apesar dos avanços tecnológicos, que sim são inegáveis e ajudam nesse movimento, né, de tirar o paciente de um ambiente hospitalar e trazê-lo para cada vez mais para um ambiente menos ultra específico, como um hospital, Uhum. não aconteceu na saúde. Então, deixo Tem esse... mostrando, né, Fabrício, cada vez mais que precisa mudar, né? Eu acho que a cada momento está mais claro que precisa mudar, que precisa se oferecer outras soluções nesse meio do caminho. E nesse sentido é que eu acho que a gente começa a ter uma conversa mais produtiva nesse sentido. Parar de pensar que realmente só que precisa mudar e partir para ação, né? Partir para mudança, e buscando, como eu disse anteriormente, buscando as parcerias, buscando os interessados nesse sistema. Como o Manuel bem colocou, existe uma demanda também para os hospitais, né? Para dimensionar de uma maneira positiva quais são os procedimentos cirúrgicos que serão realizados nesses hospitais, que são rentáveis para eles, Uhum. e como que o serviço ambulatorial ele consegue trabalhar de uma maneira também que seja sustentável para ele, né? Eu acho que é um bolo que tem fatia para todo mundo. E a gente tem que conseguir sentar para organizar bem isso. Qual fatia é de quem? Exato. E eu acho que a gente conseguindo organizar isso de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, eu acho que o resultado é positivo para todos, nesse sentido. Acho que ninguém sai perdendo nesse processo. Então, muito bacana mesmo. E assim, eu queria, na verdade, sintetizar um pouco o que todos vocês colocaram, né, e amarrar isso aí como uma grande coxa de retalho. Eu acho que todo mundo hoje no setor saúde coincide no diagnóstico, né, de que a Sim. crise é uma coisa insolvível num curtíssimo prazo e que algo precisa ser feito. Uhum. Mas que a prescrição aí, a terapêutica, essa aí, ela não está clara, né? E eu acho que ela muitas vezes, inclusive, ela é muito divergente. Mas eu achei muito, muito interessante aí essa fala do Manuel, quando ele coloca, não, a indústria precisa entrar no risco do negócio do cliente lá na ponta, Exato. né? E se tem uma coisa que a gente percebe em relação ao modelo da cirurgia ambulatorial, porque apesar da gente falar em cirurgia ambulatorial, mas ambulatorial é o paciente, né? E a gente percebe hoje no mundo inteiro que prótese total de quadril, prostatectomia radical robótica, quer dizer, mesmo procedimentos de porte muito grande, se feitos da maneira correta e de uma forma sistematizada, eles podem ser feitos com um desfecho clínico bastante previsível, de uma forma muito consistente, num modelo ambulatorial, num modelo de deshospitalização, e inclusive é possível deshospitalizar o paciente no hospital, desde que esse paciente seja externo e retorne ao seu domicílio de uma forma previsível no mesmo dia, né, o circuito de cirurgia ambulatorial. E aí eu queria avançar um pouquinho mais, né, nos aspectos aí talvez menos conceituais da cirurgia ambulatorial e das questões do sistema de saúde em si, porque eu acho que se tem uma coisa que todo mundo que estuda, se apaixona e se interessa por cirurgia ambulatorial concorda, que a cirurgia ambulatorial é parte obrigatória da solução da assistência ao paciente cirúrgico, seja no Brasil, na Índia, em Madagascar, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, seja no sistema público, seja no sistema privado, né? Porque conceitualmente realmente é um modelo aí de, digamos assim, de tailor-made, né? De alfaiataria. É você realmente entregar o cuidado na dimensão daquele que o paciente precisa antes de mais nada. Mas avançando dos aspectos práticos, que eu acho que antes de mais nada o que interessa aí a nossa audiência, né? Eu queria saber exatamente ali, focar nas diferenças fundamentais, trazendo agora já para os termos, para os aspectos arquitetônicos mesmo, espaciais, entre as salas de cirurgia em unidade de cirurgia ambulatorial e centros cirúrgicos dos hospitais gerais. Então, aqui eu acho que a gente poderia até traçar aquele paralelo do carro elétrico, né? Ou seja, a diferença do carro elétrico, que nasceu elétrico, uma plataforma que já foi desenvolvida para aquelas baterias, para aquela motorização, e a diferença disso para uma plataforma que foi
concebida para receber um motor a combustão e que, de repente, ela é adaptada para receber um motor elétrico e baterias. Ou seja, a unidade de cirurgia ambulatorial, ela do chão, ela já é projetada para receber o paciente ambulatorial. E qual a diferença, então, do ponto de vista estrutural, espacial, arquitetônico, entre essas unidades e os centros cirúrgicos de hospitais gerais? E como essas diferenças impactam na escolha de equipamentos e no planejamento de fluxos de uso e espaço? E aí, para amarrar finalmente aí, aonde que entra o papel da consultoria da Siemens em todos os seus aspectos, do ponto de vista bem prático, ou seja, como é que a consultoria da Siemens abraça esse cliente que está interessado em estabelecer a sua unidade de cirurgia ambulatorial e, por outro lado, para o Bernardo, como é que os equipamentos, né, seja da Siemens, dos seus parceiros, mas da experiência mesmo prática de vocês, não só no Brasil, mas em mercados mais maduros, na criação de unidades de cirurgia ambulatorial, como é que eles o impacto dessas diferenças entre unidade de cirurgia ambulatorial, centro cirúrgico de hospital geral, na escolha e no planejamento dos fluxos e nos usos de espaço? Não, eu fico super feliz com a tua pergunta, viu, Fábio? Porque, de novo, o resultado, a forma como o teu centro cirúrgico ambulatorial vai ter, como a tua unidade ambulatorial vai ter, eu faço muito, assim, o paralelo com o que você espera da sua casa quando você faz a primeira conversa com o arquiteto, né? Então, assim, o que você espera ter lá, né? Então, assim, de novo, faz o link com o comecinho da minha fala nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, né? Depende da hora que você está assistindo, mas é exatamente isso, né? Então, baseado nisso, você vai estabelecer qual que é a volumetria e que tipo, né, que tipo de procedimento você vai ter lá. E isso é o que a gente precisa para começar a ajudar a desenhar o conceito, né? As principais diferenças, e aí vocês como especialistas sabem isso muito melhor do que a gente, né? É que existe uma estrutura de retaguarda no hospital geral que no centro cirúrgico ambulatorial, pela própria característica dos procedimentos que vão ser executados ali, que já não necessariamente precisam existir. Ou pelo menos naquela magnitude. Logicamente, eu vou ter que ter uma RPA, eu vou ter que ter ali uma UTI de suporte, e vou ter que ter talvez assim um estacionamento para ambulância, porque se usando aqui um termo mais leigo, né, se der ruim, a gente tem retaguarda, né? Então acho que esse aqui é o ponto. O fato de ter a retaguarda te faz com que você alivie um pouco o peso dessa estrutura, né, o peso em termos de investimento, né? Daí já vou passar o link para o Bernardo falar um pouco mais de equipamento. Mas a nossa consultoria, ela trabalha basicamente com duas grandes informações. A primeira é a combinação de volumetria e capacidade que você tem de execução dentro do teu centro, né? Essa é a primeira informação. E a outra informação que a gente tem também é o tipo de paciente que está passando por ali. Então, o objetivo da consultoria, e aí eu acho, viu, Fábio, que é o primeiro grande tema que, até mesmo para nós, nesse processo de aprendizagem, né, de estruturar a área de consultoria, o que difere tanto quando a gente fala de um centro de terapias avançadas versus um centro de diagnóstico, né? Num centro de diagnóstico, exceto o ultrassom, a minha interação maior, ou seja, eu posso mudar o protocolo de uma máquina e falar da mudança desse protocolo diretamente com o tecnólogo que está trabalhando ali na máquina. É o que eu vou fazer, eu vou mudar uma sequência da ressonância ou da tomografia. Quando eu estou falando de terapia, eu não consigo fazer essa mudança de uma maneira tão simples, porque é um procedimento 100% médico dependente. Então, assim, falar de uma consultoria que eu vou otimizar, doutor Fábio, você está fazendo dessa forma, vai fazer daquela outra, é muita arrogância da minha parte, né? Mas uma coisa que a consultoria sim consegue fazer, é como é que eu consigo colocar o paciente mais rápido para que você possa fazer o teu procedimento, né? Logicamente, a tecnologia consegue, depois que o procedimento começa, por uma série de softwares, de navegadores e tudo mais, torná-lo até com uma resolutividade melhor. Mas a consultoria em si, Fábio, voltando para a tua pergunta, ela toca dois temas. Primeiro, como que eu consigo, baseado nesse espaço que você me cede, o nosso sonho, quando a gente está falando de consultoria em facilities design, que a gente chama, por favor, me dá só a laje, me dá a laje o que você pretende, deixa que a gente ali faz a organização dos espaços, né? Então, trabalhar exatamente nisso, em função de volumetria, em função do tipo de procedimento que você vai ter, qual é a característica que teu serviço
vai demandar, e isso daí sim se converter num plano médico arquitetônico, ou seja, o plano médico arquitetônico ele tem que sempre ser a consequência daquele planejamento que você fez. É sempre assim? Não. Normalmente a gente chega para assim, isso daqui é o que eu tenho, a gente precisa otimizar. E aí a gente parte para uma consultoria muito mais específica de gestão de fluxo que, dado estas condições, como que a gente consegue agilizar o fluxo e torná-lo mais ágil. Respondi tua pergunta, Fábio, de uma maneira mais Respondeu muito bem, Manuel. Só legal. para esclarecer um termo só, volumetria, você está se referindo ao espaço físico, né, da unidade. Na verdade, não. É ótimo que você perguntou. Volumetria, assim, é o quanto de paciente eu estou tratando dentro do meu serviço, né? E o tipo de paciente, né? Então, é normal quando a gente fala, principalmente e a gente vai além, né, não deixa de ser ambulatorial, de repente, o tratamento quimioterápico, né? Eu tenho ali uma determinada volumetria, se eu estou pensando, por exemplo, na preparação de bolsas de quimioterapia, talvez concentrar os pacientes que têm a mesma demanda do mesmo tipo de medicamento numa tarde, seja muito mais custo efetivo para mim do que ficar preparando pequenas bolsas de pacientes que estão distribuídos ao longo da semana, né? Então, assim, é trazer essa visão de processo, porque no fundo é processo, mas nesse caso foi ótimo que você perguntou, volumetria é a característica e o volume de pacientes que eu pretendo tratar no meu centro para fechar o business case que eu fui falar com o investidor, e aí o Fabrício entende bastante disso. Tá bom? Perfeito, muito bem. É, Então, João. assim, a consultoria está mais focada em fluxos, processos, gestão, do que necessariamente arquitetura, engenharia, ou vocês atuam em todas A gente essas atua áreas, né? também. Dentro da nossa equipe existem os arquitetos que a partir desse modelo falam assim, esse daqui é o fluxo ideal e o fluxo ideal ele deve ter essas características. A gente vai além, tá, Fabrício e Fábio? A gente vai inclusive com óculos de realidade virtual, a gente apresenta, porque só para falar rapidamente sobre a consultoria, a gente parte de gêmeos digitais, né? Então essas são as possibilidades. E aí permite ao próprio ao maior interessado pela instituição, né, pela implantação desse centro, esses diversos cenários, como é que ficaria? Então, eu tenho uma janela, não tenho. Então, tem o aspecto arquitetônico, e em função desse aspecto arquitetônico, a gente trata fluxo. Ou, caso o arquitetônico já seja um dado do problema, ou seja, essa é a minha instituição, a gente tem muito hospital tombado, que a gente tem pouca flexibilidade, como que a gente consegue otimizar fluxo, tá? Então, só para, acho que foi super importante a tua pergunta para esclarecer esse ponto. Tá. Legal, Bernardo. Então, Fábio, até entrando aí agora no tema um pouquinho dos equipamentos, né? Eu acho que a consultoria ela começa nesse primeiro momento também. Tentar entender qual que é a visão de futuro que aquele empreendimento vislumbra. Quais são os tipos de procedimento? Porque isso faz uma total diferença no tipo de equipamento que a gente vai oferecer. Então, aquele papel do vendedor antigo que quer te empurrar o equipamento mais caro, que vai trazer uma maior rentabilidade para a empresa, isso não cabe mais, né? É uma evolução que a gente deve seguir, que é sentar e entender qual que é a demanda específica para aquele serviço e como que a gente consegue oferecer determinados tipos de produto. Falando especificamente no segmento de cirurgia, hoje a Siemens ela consegue oferecer uma solução de arcos cirúrgicos, né? Desde do arco cirúrgico inicial, que a gente trabalha aí a questão de dor, a questão de ortopedia, caminhando até para arcos cirúrgicos aí para procedimentos vasculares mais avançados também. Nesse contexto, podendo caminhar até para equipamentos de hemodinâmica, onde a gente já tem visto em alguns locais que alguns procedimentos são realizados através de equipamentos de hemodinâmica de grande porte. E nesse sentido, existe uma diferença muito grande na preparação do ponto de vista arquitetônico. Então, se eu vou começar um serviço com um arco cirúrgico, mas eu tenho a pretensão futura de instalar uma hemodinâmica nesse local, eu tenho que preparar o meu local já para uma hemodinâmica e não trabalhar esse local quando o serviço já estiver rodando, já estiver com um movimento enorme, e aí você tem que parar uma sala para trabalhar essa questão arquitetônica, elétrica, que é um ponto muito importante também, demanda elétrica para equipamentos, é um ponto a ser observado, é um ponto crítico que deve ser observado muito criteriosamente. Então, nesse sentido, é importante esse papel do consultor de vendas, tentar entender qual vai ser a projeção de procedimentos e para onde caminhar.
A gente entra também com a parte de ultrassom, a gente tem uma linha de ultrassom interessante para se colocar também, e todos os acessórios, a gente não tem especificamente da Siemens, alguns itens como mesa cirúrgica ou alguns itens de suporte dentro de uma sala cirúrgica, mas nada impede que dentro de uma solução Siemens a gente consiga entregar o pacote completo. Às vezes é complicado para alguém que está começando tentar buscar o melhor fornecedor de mesa, o melhor fornecedor de uma bomba injetora, o melhor fornecedor de um arco cirúrgico. Então, por que não fazer um pacote dentro da Siemens? E a Siemens tem essa possibilidade de trabalhar em parceria. Então, o que eu diria em termos de equipamento, conversar bastante antes, tentar entender onde a clínica quer chegar. A partir desse momento, entender o porte do equipamento, o tipo de software que vai ser utilizado para determinado tipo de procedimento, até mesmo porque o tipo de equipamento ele pode ser um fator que ele pode atrair mais médicos. Em determinado momento, você pode colocar uma configuração de um equipamento que aquele médico vê interesse em trabalhar em determinado centro ambulatorial, de cirurgia ambulatorial, e que no outro talvez não tenha essa ferramenta que ele precise. Então, é até uma questão estratégica tentar dimensionar de uma maneira bastante positiva e entendendo aí principalmente as demandas clínicas e demandas clínicas futuras. Eu gosto de ver isso, vamos pensar sempre lá na frente. Colocar um arco cirúrgico hoje numa sala pronta é fácil. Colocar uma hemodinâmica já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas é muito interessante o que você colocou, Bernardo, porque assim, tem coisas que parecem triviais, mas não são. Quer dizer, às vezes o arco cirúrgico é adquirido de um fornecedor e a mesa de um outro fornecedor, às vezes elas não encaixam, né? E aí Exatamente. você vai descobrir que escolheu a mesa errada depois que a coisa está pronta, né? Exatamente. Então, esse conhecimento que parece trivial, ele não é uma coisa simples, né? E vocês estão habituados aí a essa demanda aí no dia a dia. Quer dizer, quem vende o arco sabe a mesa que cabe, né? E você falou uma coisa muito importante também, que é isso, né? Não adianta fazer a venda do século uma vez e quebrar o cliente, né? A ideia é vender sempre, né? E ir escalando de acordo com o crescimento do negócio, né? Parceria sempre, né? É isso aí. Sim, Manuel. Eu acho que um comentário super interessante, que a área de Enterprise Services também, a gente é responsável pelo que a gente chama dos projetos turnkey, né? Então, principalmente quando a gente trabalha nesse modelo, então, olha que interessante, né? Além de ter arquitetos na equipe, a gente tem mais de 7, quase, já estão perto de 10 construtoras homologadas pela Siemens, que vai desde a obra. E aí, falando, por exemplo, num centro de diagnóstico, sem falar especificamente agora da cirurgia ambulatorial, mas que você pega no centro de diagnóstico, vamos supor, eu tenho que colocar chillers para refrigeração das máquinas, eu tenho que cuidar de no breaks, eu tenho que colocar toda a parte de cabeamento e fiação, e a Siemens assume essa responsabilidade para te entregar literalmente a chave na mão, né? Então, é algo que a gente tem percebido uma aderência muito interessante do mercado, né? Em alguns casos, a depender do tamanho da obra, isso acho que vale como uma informação super importante, né? A gente consegue até, inclusive, naquelas parcelas que eu tinha comentado com o Newton, né, que a gente tem lá nos modelos de negócio, inclusive fazer a obra também diluída. Então, são algumas modalidades que a gente tem enxergado que o mercado precisa, e como bem falou o Bernardo, né, poxa vida, que mesa que funciona, que mesa que está compatível com o meu equipamento, e aí é um processo absolutamente transparente, né, então, a gente mostra para o cliente quais foram os que a gente cotou, quais são as características de cada um deles, ele faz a seleção e a Siemens cuida de toda a parte de sourcing, a parte de entrega e no final entrega a chave na mão. Então, assim, é uma outra forma da gente se aproximar. No fundo, a gente quer tirar a preocupação, você já tem preocupação demais em garantir o bem-estar do paciente, né? O que a gente puder ajudar, a gente está disponível. No fundo, acho que esse que é o grande resumo da história. Eu acho que, só fazer uma contribuição rápida, interessante dessa história toda, o que a gente vê dentro da Sobracan, e também sentiu essa dor, né? O Newton passou por isso, o Fábio passou por isso, eu passei por isso, e todo mundo que hoje pensa em montar uma unidade cirúrgica ambulatorial, muito provavelmente vai passar por isso, que são algumas dúvidas e alguns cenários que, de repente, você se vê sem uma base histórica ou uma assessoria para responder aquelas perguntas. Então, essas questões de integração,
compatibilidade, dimensionamento. Não raro a gente vê pessoas comprando equipamentos antes de ter o espaço. Exato. Ela acha que aquele equipamento cabe dentro do espaço que ela tem, porque ela tem uma sala adjacente ali na clínica dela, no consultório, no prédio, que tem 150 metros e, poxa, cabe ali. Mas ela não foi ver o zoneamento daquela área, se permite ou não, se aquele prédio tem a regulamentação e os aspectos legais necessários para que se possa colocar um determinado tipo de equipamento lá, às vezes com radiação iônica, às vezes com algum cenário ali que ela não vai poder colocar e o equipamento está comprado. Isso já aconteceu, nós já pegamos uns cenários parecidos. Eu acho que vale falar também, é muito importante para o empreendedor, para o médico, para o grupo de investidores que está pensando em um projeto, poder contar com esse tipo de Perfeito. De apoio, né? de histórico. Por quê? Porque muitas vezes a gente, quando vai fazer um projeto desse, a gente tenta enxergar o mais abaixo da linha d'água possível, mas a nossa visão não vai tão longe. Perfeito. Porque muitas vezes é a nossa primeira empreitada nesse sentido, eventualmente a segunda, mas as coisas evoluem, mudam muito rapidamente, e se você puder errar no papel, é o erro mais barato que tem, porque errar, né, na obra, errar no material mesmo, eu digo no palpável, né, no tangível ali, não no projeto. Por isso que a gente não pode subdimensionar a importância do pré-planejamento. Perfeito, Porque Fabrício. quando você chega na execução, você já tem que ter errado tudo antes. Você não Exatamente. pode errar na execução, porque isso custa muito caro lá na frente. Se você Fabrício, funcionar mal, se você projetar os espaços mal, se você não avaliar a parte regulatória previamente, fechar um contrato de locação por 10 anos ali, de repente aquele espaço não vai rolar, não vai dar certo. não vai. Então, acho que isso é muito importante. E só para costurar essa questão da consultoria, mencionar, né, essa parceria Sobracan e Siemens, essa complementariedade, né, Uhum. a Siemens, onde ela tem toda essa expertise que vocês estão falando, ela entra entregando isso, né, para o nosso associado, para o interessado em desenvolver os projetos, e obviamente de um outro lado, a consultoria Sobracan, ela aloca uma série de profissionais super competentes também em diversas outras áreas para juntar isso tudo e fazer um projeto vencedor, um projeto que tem o melhor dimensionamento possível, que tem a escolha dos equipamentos, dos fluxos e tudo mais, baseado numa análise, num pré-planejamento aí de excelência que vai evitar todos os problemas que a gente vê que eu citei agora há pouco. Então, desculpa aí, por favor. Não, imagina, Fabrício, Fabrício. perfeito. Viu? Muito boas as suas colocações. A gente está chegando já mais ou menos perto aí da curva final aí do nosso circuito. Então, eu queria colocar uma última pergunta ampla, também, mais uma vez, para o Manuel e para o Bernardo, um complementando o outro. Na sequência, convidando o Newton para iniciar esse comentário a essa pergunta, e depois a gente fechar aí com considerações finais para a gente conseguir ficar aí mais ou menos dentro do tempo. Apesar de que é aquilo que a gente tem dito sempre aqui, né, Fabrício, que a conversa, quando ela é boa, ela passa rápido, né? Exato, eu já estava pensando aqui, a gente vai ter que ter parte 2, parte 3, parte 4, Vamos porque o assunto é interminável e o conteúdo é muito rico, né? Muita informação boa. E precisamos depois trazer a ideia aí de um webinar específico de inteligência artificial, né? Aproveitando aí o Manuel. Por favor. Mas, bom, eu queria que vocês comentassem como é que a consultoria da Siemens ela pode ajudar os empreendedores que planejam investir em unidade de cirurgia ambulatorial ali desde a primeira sementinha da fase do projeto, mas especialmente quais são os benefícios de aproveitar a experiência que a Siemens tem em mercados maduros, especialmente Europa, Estados Unidos, Canadá, né, por ser uma empresa global, mas ao mesmo tempo atuante também na América Latina, no Brasil, e tendo uma compreensão das particularidades desse mercado brasileiro latino-americano. E, além disso, se é possível também, né, além da seleção dos equipamentos, da consultoria em relação ao planejamento pré-projeto, mas se no final, se a Siemens também auxilia na seleção e treinamento de recursos humanos e no estabelecimento de rotinas e protocolos de trabalho e de que maneira a consultoria atua nesses aspectos. Eu acho excelente pergunta, Fábio, porque não dá para negar que a presença global acaba sendo um super suporte para nós, né? Assim, a gente vê que
A saúde, eu concordo plenamente com o que o Fabrício tinha falado, né? Ela não conseguiu acompanhar, né, o que as outras indústrias fazem. A gente está falando de Lean na saúde há pouco tempo, né? E a gente fala de Lean na indústria automobilística desde 75, se não falasse antes ainda, né? Então, o que a gente vive hoje, alguém já viveu, né? Então, a nossa área especificamente de Enterprise Services, da mesma forma que a área que o Bernardo representa, a gente está na América Latina, mas dentro de um contexto global, né? Então, assim, o que a gente percebe é que esses grandes movimentos, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, a gente sempre vai ter a gente chama até de sparring partner, né? Alguém fala assim, olha, vocês já viveram isso em alguma vez? Então, eu acho que essa presença global da Siemens, inclusive de trazer boas práticas de fora para cá, é um fato que a gente pode considerar como sendo um dos grandes ativos que a gente tem, né? Então, essa conexão com o mundo lá fora. O outro ponto que eu acho que é bastante importante, né, a nossa consultoria, ela entra, vamos supor, tudo começa, e a gente gosta de deixar isso aí muito claro, né, com a assinatura de um NDA, com o dono da instituição. Porque a gente trata informações absolutamente sensíveis que provavelmente assim, é a grande coluna vertebral do teu negócio, que é o teu modelo de negócio, é o teu business case, é o número de pessoas, é quanto que você vai faturar. Só que a gente precisa exatamente dessa informação para estabelecer. O quanto que eu chegar para o Dr. Fábio e falar assim que o pay-per-use de X reais por procedimento que a gente vai dividir, não é exatamente 80% do ticket médio que você está esperando, né? Então, aí que nasce tudo. A partir do momento que todas as duas instituições estão dispostas a abrir informações, e essas informações protegidas por um NDA, elas realmente podem dizer para que a gente possa construir juntos. O apoio financeiro que a gente dá, principalmente na concepção do modelo, para saber algo que realmente faça sentido para vocês, até aí a gente vai, e como que isso daí se desdobra em aspectos concretos, né? Concreto não só em alguns casos, a gente até faz mapeamento de áreas de mercado, sabe? Poxa vida, existem alguns vazios assistenciais, a gente tem algumas áreas que a gente tem provido esse tipo de serviço, uma inteligência de mercado para poder ajudar, mas fundamentalmente, a partir do momento que foi decidido que eu quero estabelecer ali, e naquelas informações que a gente tinha comentado um pouquinho antes, Fábio, é o que a gente precisa de insumo para ajudar a desenhar esse modelo, e aí apresentar, olha, esse modelo, esse equipamento nessa situação, ele se encaixa dentro do teu plano de negócios dessa forma, né? Então, eu acho que são esses os dois pontos. Só queria fazer resgatar uma coisinha ali do Fabrício, poxa vida, o equipamento não cabe. A dica é o seguinte, pessoal, na área de terapias avançadas, olha o pé direito, que o pessoal esquece e acha que cabe a máquina, só que em cima da máquina tem mais coisa. E aí acaba achando que cabe, no fundo está faltando espaço, né? Então, isso a gente tem encontrado muitas vezes, viu, Fabrício? Poxa, a sala é perfeita, mas ter que cavar o fundo não dá, porque é laje, nem é para cima, então a gente percebe muitas vezes que o pé direito é um detalhe que o pessoal deixa passar batido e aí compromete um Uma projeto. coluninha, né? Uma Não, coluninha que está a escocida ali no coluna que cantinho da esqueceram, sala. exatamente, né? Então, Fábio, Nesse era mais para sentido. ilustrar, é nessa aproximação que a gente começa a construir em conjunto o que a gente espera, mesmo porque, e aí, viu, Newton, volta naquele tema, quando a gente fala do novo modelo de negócio, né? Eu tenho total interesse que você tenha o maior fluxo possível de pacientes, porque a gente está dividindo esse risco. Então, a gente procura desenhar em conjunto desde o começo, tá bom? Bernardo? Aprofundando também, falando um pouquinho na questão de educação, né? A educação do time do parceiro, né? A Siemens, ela tem uma linha de education que ela tem trabalhado muito não somente a questão do treinamento dos nossos funcionários, né? O treinamento do engenheiro que vai consertar aquele equipamento, o treinamento do application que vai ensinar a trabalhar com aquele equipamento. A gente tem começado a fazer algum tipo de consultoria do ponto de vista educacional dentro das estruturas do cliente. Então, como que a gente consegue estabelecer que um funcionário do setor esteja capacitado para resolver um problema, para que a gente não precise deslocar uma pessoa, ou que a gente não precise, de certa maneira, ter uma pessoa sábia dentro da Siemens que vai fazer esse contato e ele pode não estar disponível, né? Às vezes é um tema muito relacionado a treinamento das pessoas internamente. Então, existe um setor de education dentro da Siemens que está tendo um investimento muito alto nos últimos anos e, especificamente, a gente tem feito trabalhos em conjunto com alguns hospitais, fornecendo esses treinamentos num primeiro momento
e até comercializando esses treinamentos. Então, se em determinado momento o departamento de cirurgia ambulatorial, aquela clínica de cirurgia ambulatorial, ela sente que ela necessita de mais treinamento, ela pode a qualquer momento comprar esse treinamento adicional também da Siemens, e isso vai adequando de acordo com a necessidade da clínica, com prazos, com disponibilidade de caixa e por aí vai. Mas a Siemens está se estruturando bem nesse setor também, Fábio. Posso fazer um comentário só em cima do que o Bernardo falou, Fábio, sem querer estender demais, tá? A gente, Manuel, eu queria inclusive... que você fizesse esse comentário e só comentasse também a questão da formação de equipes no âmbito da consultoria, e não especificamente isso que o Bernardo disse, né, da formação técnica em relação ao manejo dos equipamentos em si, mas digo das equipes das unidades de cirurgia ambulatorial para iniciar a operação aí em conformidade com o planejamento inicial e com o business mesmo, né? Esse ponto, que a gente chama da bata branca e da bata cinza, né? Esse ponto a gente, Fábio, ainda não tem trabalhado, né? Então a gente trabalha muito na parte de educação, na parte de estruturação de fluxos, né? Até aí sim, mas efetivamente a parte de contratação de recursos humanos para esse serviço a gente ainda não tem atuado, né? Então é como se fosse deixar claro essa linha divisória, ou seja, toda a parte de contratação, dimensionamento a gente às vezes até ajuda, em função da volumetria, né, que a gente sabe mais ou menos o que precisa, mas assim, a gente efetivamente nesse campo a gente não entra, né? Então se a gente for pensar num turnkey completo, a gente entra com toda a parte de hard, né, de hardware, de software, mas peopleware a gente não toca. A gente ajuda a capacitar, mas assim, a gente não trabalha com o provisionamento de recursos para esse serviço. Pelo menos por enquanto ainda não. Tá bom? Perfeito. Você ia fazer um comentário em cima do comentário do Bernardo. E Isso aí é eu já passo para mim. interessante. Não, e é bem rápido mesmo, né? A gente tem uma plataforma que a gente inclusive cede para clientes, principalmente quando estão conectados ao tema de education, né? Que muitas vezes você, vamos supor, Fábio, você tem ali o teu centro cirúrgico ambulatorial, você controla a capacitação das pessoas que trabalham contigo numa planilha em Excel, você nem sabe bem se as pessoas fizeram o treinamento ou não, e aí você está querendo se submeter de repente a uma certificação, seja ONA 2, ONA 3, primeira coisa que o auditor vai pedir, tá, me dá os registros de treinamento, poxa vida, você não tem. Então, a Siemens ela já criou uma plataforma que, além de você poder fazer o acompanhamento da capacitação, e gratuita, tá? Da capacitação dos seus colaboradores nas tecnologias que a gente tem, mas de repente você tem a tua política de cultura organizacional, você tem uma série de outros treinamentos, você também pode incluir nessa plataforma. Então, você, como instituição, consegue fazer o acompanhamento do estado de treinamento das suas pessoas, e eu, Manuel, funcionário do Fábio, eu posso ver lá, qual é o curso que eu estou devendo fazer? Ah, está fazendo um da CIPA, um da Cultura, e está certo, desse equipamento da Siemens também. Então, uma forma que a gente tem de sair um pouco só do nosso mundo, ajudar mais, é até onde a gente tem chegado atualmente. Tá bom, Fábio? Bom, Newton. Um dos principais fatores do insucesso é a falta de investimento no planejamento. Uhum. Infelizmente, isso é muito comum no Brasil. Então, já vi muitos projetos, pequeno, médio e até de grande porte, que padeceram pela falta ou pelo planejamento incorreto. E muitas vezes são assessorados por empresas que não são da área, são consultorias de grande porte, mas não conhecem especificamente a área de saúde. Então, Perfeito. é um dilema, é um paradigma a ser discutido, né? Que é fazer entender, né, os investidores, os empreendedores na área de saúde, a importância do planejamento, a importância do bom planejamento para o sucesso empresarial. Então, é muito interessante essa proposta de vocês, porque esse é um fator decisivo. E, por erro, por uma certa miopia, muitos, principalmente os médicos, investem muito em equipamento e pouquíssimo em um planejamento adequado. E aí, depois, vão amargar dificuldades financeiras no decorrer da operação. Então, eu considero extremamente importante esta visão e é uma proposta muito inovadora e muito interessante. Obrigado pelo feedback. Fabrício, aí eu acho que já vamos começar aí, encaminhar aí considerações finais, agradecimentos, né?
E aí queria te convidar para abrir aí. Exato. Pô, acho que a discussão foi extremamente positiva, rica de informações aí para o público, né, para a audiência, para nós que estamos participando. Eu acho que ficam muitas ideias para novos bate-papos como esse, para a gente explorar diversos assuntos que foram abordados aqui, que tem um campo vasto aí também para ajudar a esclarecer um pouco mais todas as questões envolvidas aí nesse ecossistema aí da cirurgia ambulatorial, da consultoria, do papel da indústria. E eu acho que, ser bem breve aqui nesse encerramento, reforçar a importância de indústrias multinacionais do porte da Siemens estarem olhando para a cirurgia ambulatorial com esse nível de profundidade, entendimento e competência. Eu acho que é o fator, se não o principal, um dos principais fatores que vai impulsionar esse movimento e que vai ajudar com que ele ganhe força e com que ele se concretize cada vez mais rápido da forma correta, assessorado por boas empresas, por boas pessoas, em projetos realmente diferenciados e vencedores. Então, parabéns pela visão, pela contribuição que vocês dão para esse tema e, consequentemente, para a saúde como um todo, seja sistema público, sistema privado. E ficam aí alguns temas que eu gostaria de colocar como os grandes highlights aí, né, os grandes destaques da nossa conversa, que é ver que vocês estão com a pele em jogo, junto com o empreendedor, junto com o investidor, junto com os grupos médicos, não só torcendo ali, querendo vender o equipamento, torcendo pelo sucesso para que ele compre o segundo, o terceiro, o quarto ou o mais caro, mas se envolvendo dentro desse processo. Isso é muito importante, porque isso compartilha toda a expertise que vocês têm, gera segurança para quem está adquirindo as soluções, para quem está comprando só um produto, está adquirindo ali toda uma linha, né, de conhecimento, de história, né? Eu gostei muito do termo que você usou, até anotei ele aqui, o sparring partner, né? Então, aquele que já tomou porrada, vamos chamar esse cara que já tomou então, vamos aproveitar. um soco na boca aí. Como é que você se sentiu? Foi legal, não foi? O que você pode fazer para evitar isso lá na frente? Adorei essa analogia aí. Então, é isso. Isso tem um valor inestimável, né? Porque isso ajuda demais naquilo que o Newton estava falando também, um pouco do que eu falei, que vocês falaram, né? O Fábio. Fase pré-operacional, é a fase mais negligenciada e a mais importante de qualquer projeto. Concordo Porque plenamente. você define se esse projeto vai ser um sucesso ou um fracasso lá na frente. Então, parabéns aí pela contribuição de vocês e obrigado por estarem conosco aí nessa discussão. A gente que agradece muito o convite e, assim, mais do que aberto para discutir qualquer tema que vocês julgarem conveniente. Para nós, assim, falo em meu nome, mas depois eu falo Bernardo para fechar, mas, assim, super honrados pelo convite e pronto para o que vocês precisarem, a gente está por aqui. Eu queria agradecer, Fabrício, Fábio, Newton, esse espaço que nos foi permitido aqui para a gente, de fato, discutir, né, qual é o caminho da cirurgia ambulatorial e como que a Siemens pode participar nesse segmento, né? Nós estamos aqui muito honrados de poder trabalhar em parceria com a Sobracan. Eu acho que é uma parceria de muito sucesso, tenho certeza que vamos todos colher bons frutos aí, e de fato conseguir entregar um serviço de qualidade, um serviço onde a gente consiga que o nosso cliente consiga estabelecer um novo serviço de uma maneira responsável, produtiva, que ele tenha os melhores resultados possíveis, né? O objetivo de todos nós aqui é que se tenham os melhores objetivos, os melhores resultados possíveis e como você mesmo disse, Fabrício, sem negligenciar todo o planejamento, toda a preparação e utilizar o expertise que a gente consegue trazer para o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo. Newton? Novos tempos, novos modelos, mas a base é compartilhar riscos e resultados. Se a gente não mudar o mindset, nós teremos muitas dificuldades no futuro. Então, esse tipo de modelo me anima muito, né? Na trajetória que eu tenho na área de saúde, vejo que é fundamental para que a gente consiga estar criando a sustentabilidade a longo prazo. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, eu quero só agradecer a todos também, a Fabrício,
que está sempre aí, todo dia aí comigo nessa batalha aí da cirurgia ambulatorial também, Milton, que ao mesmo tempo que foi para nós uma fonte inspiradora em termos de conhecimento, está aí nessa batalha aí há mais de 10 anos. Por outro lado, ele pulou aqui para o nosso barco também, para nos ajudar a remar todo dia. Agradecer a pessoa de vocês, Bernardo, Manuel, né, que eu acho que foi fantástico hoje, uma contribuição incrível que vocês trouxeram aí, uma visão muito, muito animadora, né, tanto do ponto de vista aí de médico, mas também de membro da Sociedade de Cirurgia Ambulatorial, mas também de empreendedor, de enxergar que as empresas também estão entendendo que precisam vir para esse barco também remar junto com a gente. Eu acho que, Exatamente. antes de mais nada, é isso. E um agradecimento muito especial à Siemens Healthineers mesmo, enquanto parceira da Sobracan. É uma história para nós muito gratificante, muito bonita, porque nós fomos procurados pela Siemens em algum momento, então chegou aquele e-mail lá na nossa caixa postal dizendo, olha, nós sabemos que a cirurgia ambulatorial vai explodir nos próximos 10 anos, especialmente no Brasil e na América Latina. Nós vimos aí o trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo, a gente sabe que está no começo, mas a gente quer estar junto com vocês, Exatamente. apoiando de uma forma concreta esses primeiros passos, né? E nós somos assim muito gratos porque esse impulsionamento que não é simplesmente um apoio, mas é um apoio de cocriação com conhecimento, com um aprendizado dia a dia. Nós aprendemos também muito com vocês. Então, meu agradecimento pessoal, mas em nome de toda a Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, a Siemens Healthineers, e com uma animação muito grande de saber que temos muitos anos aí de parceria cada vez mais sólida pela frente. E a você de casa que até agora tenho certeza que nos acompanhou, porque esse papo estava bom mesmo, não dava para deixar de acompanhar até o fim. Então, meu agradecimento e meu convite para seguir com a gente. Vem muita coisa de conteúdo de altíssimo nível com os maiores expoentes da cirurgia ambulatorial no Brasil, América Latina, em todo o mundo. Fica com a gente. Se você não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, acesse agora www.sobracan, com M no final, .com.br, filie-se. E filie também a sua unidade de cirurgia ambulatorial, né? Para nós é muito importante ter todos vocês conosco, também nesse barco, também remando junto, e muito em breve nós teremos mais conteúdo. Fique com a gente, um grande abraço a todos. Valeu, gente. People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere.